É fazer alguma pergunta ou não? Pro Brown? Claro. Do Constantino. Pô, Rodrigo Constantino tá aqui, vai falar. Fala, Consta. Vem pro jogo. Fala, Emílio, beleza? E aí? Estão se identificando aí com a nova grade? Então, tá meio confuso hoje? Não, tá bem confuso. Meio você foi legal. Meio confuso meio com a grade antiga. Antes era meio você falou porque é amigo nosso. É brother. É brother. Você acha que agora vai o rabo do peixe aí? O Samidana que falou do rabo do peixe na estatística, o rabo do peixe quando sobe e o outro cai já tem volta. Já era. Isso sem dúvida tá evidente, assim. Veja, o próprio Brown destacou aí que eu sou desconfiado em relação às pesquisas, né? E é verdade. Mas mesmo assumindo que elas capturam uma fotografia meio equivocada ali do momento e com um certo viés, né? Mesmo essas pesquisas não estão conseguindo mais ocultar o fato de que Lula tinha chegado ali no seu teto e começou a falar tanta besteira que começou a cair, enquanto que o Bolsonaro está melhorando, né? Então, assim, todo o body language da turma do PT mostra que eles não estão acreditando nesse favoritismo todo. Eles estão nervosos, eles estão em polvorosa, mais agressivos, né? Sem conseguir manter essa imagem Lulinha, paz e amor, que a chegada do Alckmin na campanha visava exatamente a isso, uma espécie de carta ao povo brasileiro 2, né? E eles não estão conseguindo. O Lula está nervoso, o Lula está falando besteira, ele consegue lá a capa da Time, né? E em vez de aproveitar isso, que não é mais isso tudo que ele diz, não, porque a revista perdeu muita audiência, está decadente, mas mesmo assim ele vai lá e dá um tiro no pé. E fala do Zelensky junto com Putin. Então, assim, fala que não tem plano econômico. Não, a gente vai melhorar a economia, mas não sei o que eu faria. Quer dizer, é um negócio tão tosco que a gente começa até a suspeitar se ele não quer perder, viu? Para ir curtir lá a esposa nova dele, ficar de boas, porque a gente sabe que o Lula, candidato, representa muitos grupos de interesse. Uma turma que quer a volta de certos esquemas, quer voltar a abrir certas torneiras, é isso que representa. Mas o Lula em si, a gente até pergunta, né? Será que ele quer tanto mesmo isso? Porque é uma rabuda, né? E ele já conseguiu o que ele queria, a lavagem, né, da sua biografia por conta de companheiros supremos. Então, para mim, ele tá rico, ele já ganhou milhões em palestras inexistentes, já roubou muito, tá casado com uma mulher mais nova. Eu acho que o Lula talvez perderia numa boa. Ô Consta, você acha que esse pessoal aí por exemplo, Lula, o pessoal do PT, eles não tomaram muito conhecimento da internet porque parece que eles estão fazendo uma campanha da década de 90. Parece que eles estão fazendo aquele mesmo comercial, tudo direitinho, tudo igual antes. Parece que eles não entenderam que a linguagem mudou. Você tem essa impressão também? Alba, isso é coisa dos marqueteiros, né? É porque o presidente Bolsonaro, ele é um político atípico. Ele é um dos poucos políticos tão genuíno e transparente, entre aspas, isso serve para o bem e para o mal, né? Que ele não tem como ser moldado por um marqueteiro. Ele não vai ter esse filtro. Enquanto que a gente olha lá a campanha do Dória, por exemplo, com uma postagem com a espada de Jedi, né? Que, aliás, o Lula também postou, só que o Lula teve uma ajuda do próprio Luke Skywalker, né? O ator esquerdinha. Mas o Dória postando imagem com aquela espada e a gente fica tentando imaginar como é que foi a reunião. Deve ter chegado um marqueteiro para ele falando assim, você vai arrasar com a garotada no TikTok. Então, tem uma turma que, de fato, por ser muito amorfa, né, por não ter uma identidade, por ser fruto de marqueteiro, né, acaba agindo da maneira antiga. E as redes sociais, concordo com você, Alba, elas mudaram esse jogo. Hoje em dia a coisa é rápida, tem os memes, a gente estoura essas bolhas de aparência, de muita seriedade. Vê o caso do Rodrigo Pacheco, presidente por um dia, aproveitou esse único dia da presidência que ele vai ter, até porque ele queria ser presidente, né? Tanta gente tem ambição naquela cadeira que eu vou te contar. Ele pegou um dia de presidência e fez o quê? Discurso empolado para consumo da Globo, né? Nós temos que levar em conta as instituições, a democracia não pode ser atacada e blá, blá, blá. E saiu em defesa dos ministros do Supremo. Virou escudo de Alexandre de Moraes. Quer dizer, o conteúdo, quando você espreme, é nulo ou patético. Mas está lá a pose, está lá aquela imagem de político antigo, né, que fala sério, muito bonito e muito imparcial e pensando no povo e nas instituições. Cara, isso na era das redes sociais, o cara vira motivo de chacota, né, no Twitter, em tudo que é rede. Tanto é que ele tinha que fechar, né? Ele tinha que fechar a conta dele para comentários. Diga, Brown. Você acha que isso que você está falando cabe também ao jornalismo?
Porque tem jornalista que ele é meio professor. Sim. Né? Você assiste para ver o jornal, ele fala todo assim. Dá uma aula. Você tá pensando errado. Boa noite. Vamos pensar dessa forma. Ele tem assim a linguagem. Você acha que é isso que está mudando também, tanto na política quanto no jornalismo? Mudou no jornalismo, sim, porque havia aquela coisa, quase uma hegemonia de certos veículos, todos eles com um viés, né? E eles tinham uma narrativa hegemônica e tinha que aceitar, não tinha ninguém contestando. Mas havia uma credibilidade, pelo menos na reportagem, né? Nos âncoras de jornal e tudo mais, que é o trabalho brilhante que o nosso Brown faz. Agora, veja, a turma tem que entender que há uma diferença aqui. O Brown, ele está ali justamente para ser um entrevistador, para ser um âncora de jornal, de um telejornal, apresentar as notícias, aparecem os repórteres da Jovem Pan trazendo as informações e aí vem a bancada comentar. Então é muito importante existir essa distinção, porque às vezes as pessoas confundem. Eu sou pago pela Jovem Pan para trazer a minha opinião, para comentar a notícia. O Brown, por exemplo, é pago para apresentar a notícia da forma mais séria e responsável possível. E ele faz exatamente isso, e muito bem feito, tanto que ganhou o prêmio, e mais do que prêmio, ganha o reconhecimento da audiência. Então, é isso. Agora, qual é o problema, ô Emílio? É que a turminha que faz comentário, ou seja, os comentaristas de opinião, eles adoravam posar, né, no passado, e ainda tentam alguns, como os mais imparciais possíveis, desprovidos de qualquer visão de mundo. Eu não escondo que eu sou um cara com viés liberal conservador. Eles não aceitam que são tucanopetistas. Todos tucanopetistas. Pega a Verinha, pega a Amanda, todos eles. Tudo tucanopetista. E fica lá com aquela imagem de eu olho, Vossa Excelência, o fato. Eu analiso de forma totalmente equidistante e imparcial. E aí o cara fica lá matando, detonando o governo Bolsonaro sempre, não enxerga nenhuma virtude e normalizando o bandido radical do Lula, que ele chama de centro democrático. Aí quer que o público leve a sério? Então a audiência hoje em dia, por conta das redes sociais, ela não tem mais como cair nesse engodo, nessa ladainha. Ela olha esse tipo de jornalista que está mascarando toda a sua militância como uma suposta imparcialidade e ele mapeia isso a milhas de distância. Não dá mais para enganar essa turma toda. Consta, eu fiquei, até o Emílio comentou, eu fiquei bastante assustado com uma interferência do Supremo em relação à política econômica. Eles resolveram interferir no IPI, alegando que isso protegeria a Amazônia. Eu não me lembro de Supremo interferir em políticas desse tipo. Assim. Não sei se você tem alguma recordação, não estou falando desse governo, não, estou falando da história. E o que isso tem a ver com a Constituição, né? Me parece que a gente vai ter o que eu falei, um Supremo Tribunal da Economia, né? Um Ministério Supremo da Economia. E Sami, logo depois foi o Alexandre de Moraes, né, que tomou essa decisão, o mesmo que mais tem abusado aí, né, da sua caneta e que persegue deputado e tudo mais, e depois de uma reunião com a bancada do Amazonas. Quer dizer, é um negócio muito escancarado, é um negócio muito gritante e virou partido de oposição ao governo Bolsonaro. É isso que eu estou falando. Então, vamos lá, a imprensa perde credibilidade por conta da postura militante, disfarçada de jornalismo imparcial, e as instituições da República estão tomadas pela mesma visão militante. E o Supremo é a maior delas. Isso é muito grave. Nós temos militantes que querem empurrar a história, que falam que o Bolsonaro representa o mal, o inimigo a ser derrotado, em juízes supremos de uma corte constitucional. E aí você pega uma redução de imposto e usa um pretexto de que isso vai tirar a competitividade da Zona Franca de Manaus para suspender a medida. Quer dizer, é ativismo grosseiro. Ô, Sami, nós vamos chegar no ponto, daqui a pouco, se continuar nessa toada, que não precisa mais eleição. Esquece eleição para presidente, porque os caras do Supremo já querem impactar e decidir política ambiental, política econômica, como você bem apontou, política dos povos indígenas, política de armas. Quer dizer, o presidente Bolsonaro vai lá e tenta fazer as coisas que 58 milhões de eleitores, de alguma forma, chancelaram nas urnas e não consegue. É um negócio gritante. Então, assim, nós estamos vivendo em terrenos sem precedentes e muito perigosos de excessivo ativismo
judicial. Só queria fazer uma pergunta, pode mudar um pouquinho de assunto? Lógico, Brown, você faz o que você quiser. Se quiser, a gente vai embora. Tá só você com o programa, irmão. Se a gente tiver muito chato, estiver incomodando, claro, quer que a gente levanta? manda bala, manda bala. Queria saber do Consta o seguinte, que saiu um documentário esse final de semana lá nos Estados Unidos, ele deve ter visto, eu confesso que eu não assisti, mas eu vi a repercussão toda nas redes sociais, o Consta é muito ligado nisso, ele deve ter visto. Um documentário com imagens do que seriam provas da fraude na eleição americana de 2020, da manipulação de votos, aquela história do Biden e do Trump, os votos pelo correio, daí tem umas imagens de câmeras de segurança que seriam de pessoas trocando as cédulas da votação e tal. Você viu isso, Consta? O nome do filme acho que é 2000 Mules, né? Deve ser em inglês, 2000 Mules, não sei, eu vi por escrito. Muito bem lembrado, Brown, e tem tudo a ver com o que a gente acabava de falar, né? Porque a eleição precisa da confiança do eleitor no sistema eleitoral. O que fizeram nos Estados Unidos nas últimas eleições foi minar essa confiança. Muitos americanos ficaram desconfiados a ponto de levar lá naquele fatídico 6 de janeiro e tudo, mas muitos americanos ainda não engoliram isso. A quantidade excessiva de voto por correio, coisas estranhas que aconteceram em alguns estados e por aí vai. E esse documentário é do Dinesh D'Souza, que é um acadêmico muito sério, mas obviamente republicano, trumpista, né? Ele tem uma biografia sobre o Reagan, ele é um cara muito sério como scholar, como acadêmico, mas ele foi mais por esse caminho popular. E ele acabou até sendo preso, porque ele deu dinheiro para a campanha mais do que podia pela lei, tudo, foi preso, ficou 8 meses tendo que dormir junto com um bandido de alta periculosidade, perseguição ideológica e política também. Ele foi alvo desse tipo de ativismo. E o que ele mostra nesse documentário, o mais interessante, Brown, é que ele pegou gente séria, também de direita, conservadora, republicana, mas que desconfiava muito de teorias conspiratórias. Né, houve uma grande coisa estranha por trás. Ele, não, acho que houve alguma mudança esquisita, como, por exemplo, esses votos por correio e tudo, mas não a ponto de mudar e não a ponto de se chamar de fraude. E eu tô falando de gente séria como o Dennis Prager, que é o cara da Prager University, como o Sebastian Gorka, que foi conselheiro do Trump também, para política externa, é um cara... Então, vamos lembrar, Brown, e aí vamos voltar e fazer o elo com o assunto anterior do jornalismo, né? Jornalismo tem lá um furo de reportagem, vambora, doa quem doer, você vai checar, e essas agências de checagem querem monopolizar a verdade, blá, 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 né? O pessoal não fala em nome da... E nós temos esse caso esdrúxulo, que você lembra, Zuckerman, que o presidente americano, ex-presidente, mas era presidente em exercício, Donald Trump, foi banido do Twitter, enquanto que o Maduro tá lá, os ayatolás estão lá, é um negócio escandaloso. E aí eles tentaram imputar a Trump a culpa, a responsabilidade pelo 6 de janeiro, que é a invasão do Capitólio. Tem muita coisa estranha nessa invasão, mas enfim, o Trump ele foi inocentado dessas acusações, não há nada que ligasse diretamente ele a algum tipo de ordem ou comando para uma invasão dessas. Pelo contrário, no dia ele falou, vamos marchar pacificamente. Então, de novo, é uma construção de uma narrativa de que o Trump e qualquer apoiador do Trump é um fascista. E é o que dizem nesse documentário. Se você está impedindo a volta do fascismo, ora, você manipular um pouquinho o jornalismo, esconder um laptop problemático para o seu candidato, né? Normalizar um ladrão safado como Lula. Ora, isso é fichinha. Mas é a canhota, né? De contas, com a ameaça do fascismo. É a canhota. Mas essa narrativa é muito importante para o truque deles. Porque aí eles estão liberados de fazer todo tipo de avanço antirrepublicano, censura, manietar a imprensa. Então, eles têm destruído as instituições democráticas em nome, supostamente, de resgatá-las ou preservá-las. Porque, do outro lado, tem uma ameaça terrível. Eu conclamo os demonizadores de Bolsonaro a me apontar uma medida em 3 anos e meio de governo, quase, que realmente tivesse atentado contra nossas instituições. Eles só têm narrativa. Agora, isso seduz os jovens. Eu tenho uma sobrinha que já repete, não, Bolsonaro genocida. Por quê? Cadê? Mostra. Ela não sabe, é porque escutou, né, da Globo. Então, esse tipo de coisa é perigosa, porque vai minando a confiança nas regras do jogo e na própria imprensa e nas próprias instituições republicanas. É grave isso. Muito bem, Constantino. Boa. Muito bem, como fala bonito. Falou. Mas aí os canhoteiros, né? Os fins justificam os meios. Maquiavel. Pelo bem maior. Bem maior. E agora eles estão defendendo
a democracia. Você pode até roubar pelo bem. Para defender a democracia. Agora o argumento é o lance Você do pode- exército